Eu estou querendo desenvolver nesse vídeo uma continuação do vídeo anterior, né? Sobre a intuição. Então, primeiramente, Shalom, muita paz, muita luz, uma abençoada quarta-feira e um abençoado mês de dezembro. Oremos. Senhor, nosso Deus Pai, nós lhe pedimos. Abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários, vivenciar e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. 11 horas, Jundiaí, São Paulo, Brasil. Agora deve estar mais ou menos 28 graus, tempo parcialmente nublado, agradável, umidade do ar muito boa. Então, vamos falar um pouco sobre intuição, né? Porque sem intuição, nós deixamos de seguir a vontade de Deus. Sem intuição e sem coração. Sem intuição, sem coração. Porque a intuição está ligada, vamos dizer assim, diretamente ao nosso coração. Ao nosso coração. Vou ajeitando uma cadeira aqui, ficar mais confortável. Mas enfim, a questão da intuição, né? Então a intuição tá ligada diretamente ao coração, ao espírito. São coisas, são sinônimos, né? Intuição, espírito, coração. Porque o centro do nosso espírito, do nosso ser, é o coração. Então temos que privilegiar isso, e a espiritualidade, né? Enquanto que raciocínio, matéria e frieza, né? Vamos dizer assim, né? Então o raciocínio por si ele não tem vida, né? Ele é só um instrumento aqui de matéria grosseira para que possamos construir obras, né? Mas tem que estar supervisionado pelo coração, pela intuição. Agora, interessante a questão dos pecados, né? Vaidade, sensualismo, avareza, enfim. Todas essas questões são algo que está bem profundo, né? do ser humano, que toca a intuição, vamos dizer assim. Então, são os sentimentos intuitivos, né? Pode-se dizer assim, porque conforme o livre-arbítrio humano, a nossa direção, nós também podemos ter pecados que tocam a nossa intuição, né? Ou seja, ele é tão está dentro do nosso coração também. Não é só o amor, está dentro do nosso coração também os pecados, desde que nós damos cordas para ele se desenvolver, vamos dizer assim, né? Então a vaidade, o sensualismo, a avareza, o desamor, né? Enfim, podem estar na nossa intuição, e isso é muito profundo, está muito arraigado no ser humano, né? Por isso que também é mais difícil, muito mais difícil a pessoa se livrar de certos pecados, né? Porque está muito enraizado, né? Enquanto que se for só algo assim, fruto do nosso raciocínio, vamos dizer assim, nossa fantasia, nossas imaginações, né? Elas são mais fáceis de se livrar, né? Como os pensamentos, por exemplo, os nossos pensamentos criam formas, né? no mundo astral.
E o raciocínio, por causa desse privilégio que a humanidade, que nós seres humanos tivemos desde o pecado original, né, pelas tentações de Lúcifer, né, que ele introduziu, com o passar dos milênios, mais milênios, ele se tornou muito presente, né, tá certo? Então, as formas de pensamentos também começaram a se tornar mais influentes, mais resistentes, vamos dizer assim. Mas elas nunca são tão profundas, tão significativas como os sentimentos intuitivos, né? Por isso que existem as formas de pensamentos que podem nos atormentar, né? Atormentar, isso são os fantasmas, chamados os fantasmas. Mas eles só podem surgir, ficou ligado a nós, né? Conforme nós estamos com esses pensamentos ruins, pesados ou materialistas. E eles se alimentam desses nossos pensamentos. Então criam formas no mundo astral que podem nos influenciar negativamente. Mas eles sempre têm uma força limitada, né? Porque o raciocínio ele tem seus poderes, pode dizer assim, pega o seu raio de influência na materialidade, né? Matéria fina até, até influenciar a nossa alma também, né? Denegrir nossa alma, né? Escurecer. Mas ela não atinge o nosso espírito. E isso é importante diretamente o nosso espírito. Não tem esse poder. O que atinge o nosso espírito e influencia é os nossos sentimentos intuitivos, né? Quando eles são maléficos, né? Eles são frutos do pecado, ele, ele acaba, vamos supor, ele adoece o nosso espírito, né? Leva à morte, né? E eles são muito mais difíceis de ser combatidos, né? E criam formas e criam seres, e são os demônios. São os demônios. Porque através da intuição nós temos um poder muito grande, né? Que pode dizer que a maior parte das pessoas desconhece, né? Que através dos bons pensamentos, enfim, dos bons sentimentos, né? Podemos criar formas e seres intuitivos, benéficos, que vão viver no mundo astral, e eu acho que talvez até no mundo de matéria fina, né? Porque tudo essa parte da criação, das criações materiais, tanto de matéria fina, de onde procede a nossa alma, como aqui no nosso ambiente de matéria grosseira, um ambiente mediano e fino, né? Então são esses seres que atuam e favorecem, que surgiram de nossas intuições. Mas esses seres só podem viver nos reinos materiais, né? E não nos reinos, por exemplo, enteal. Enteal são os seres da natureza, os grandes, pequenos e médios enteais. Porque o reino enteal é só energia, não tem matéria, né? A constituição é eterna. Da mesma forma, o reino espiritual, que está mais acima do reino enteal. Então, lá nesses reinos são só energia, né? Então, esses seres chamados de demônios, então os seres benéficos, né? Não sei se seria o termo, poderia ser os seres bons, né? Que criamos com a intuição, seres benéficos, né? Que só favorecem a harmonia, enfim, tudo que é construtivo espiritualmente. Agora, os demônios, ao contrário, né? Nos escraviza, né? Nos afundam
principalmente. Né? Mas o perigo dessas nossas intuições negativas é que ela destrói o corpo espiritual, porque nosso objetivo aqui na matéria é construir o nosso espírito, nosso corpo espiritual, como se fosse uma larva, né? Tá certo? Que entra num casulo e lá ela vai se alimentar de nutrientes benéficos para construir seu corpo é, sutil, que seria a borboleta, né? Quando ela sai do casulo, ela vai voar, vai viver seu auge, né? Tá certo? Nós, figuradamente, seria a mesma coisa, né? Se nós tivermos bons pensamentos, uma boa intuição, nós vamos formando nesse casulo de matéria grosseira. Porque a vida material, na verdade, é um casulo, né? Em comparação com a vida espiritual, o reino espiritual. Vamos dizer assim, temos, não dizer que nós temos asas, isso possivelmente não temos, mas tem aquela leveza, aquele ápice da vida, um ápice permanente, né? Porque a partir do momento que nos tornamos autoconscientes espirituais, vivendo no paraíso, né? Que é o nosso ambiente natural, estamos no ápice, né? Da nossa finalidade, se nos tornamos então um filho de Deus. Porque essa questão de se tornar, figuradamente, um filho de Deus é se tornar um ser pleno de consciência, né? Que pode ter a consciência de Deus. Isso vale também, para os espíritos primordiais, né? Porque temos que ver também que o nosso reino espiritual, ele é uma espécie de cópia mais fraca do reino primordial. Mas no reino espírito primordial também existem crianças, né? E uma criança também, lá do reino espiritual, ele vai também se desenvolver para se tornar um espírito primordial autoconsciente. E só quando ele se torna autoconsciente, ele pode formar um conceito de Deus, né? Naturalmente, um ser primordial ele tem muito mais força, muito mais poder para intuir uma forma de Deus mais perfeita, né? Porque ele está mais próximo, é um reino que está mais próximo da esfera divina e, portanto, de Deus. Enquanto que o reino espiritual está mais afastado, mas existem os seres criados, que são espíritos criados que não são crianças, né? Então eles já nascem plenos, porque aquela parte, né, onde ele nasceu, seja o primeiro plano, o segundo e terceiro planos, que são aqueles três primeiros planos, né? Enquanto que os outros quatro são mais densos, vamos dizer assim, e surgem crianças, né? Interessante que o Messias Abdushi, né, na sua obra, ele dá alguns exemplos, né, que para a gente fazer correlações também, né? Então quando ele fala do espírito primordial, ele detalha, né, todos os degraus, né? E ele não vai repetir novamente história com o reino espiritual, né? Porque são praticamente o mesmo sentido, a mesma construção, só que de uma forma mais fraca, né? Porque está mais distante da primordialidade, vamos dizer assim. Então ele detalha muito sobre o ápice da criação primordial, os planos. Depois ele fala que a partir do quarto plano surgem as crianças, né? Depois vão os planos cada vez mais densos, mas sempre dentro da espécie espírito primordial. Quando ele fala, por exemplo, dos espirituais, ele fala dos seres criados, né? Que seriam aqueles que
Bom, aí a gente já faz uma correlação. Se são criados que já nasceram autoconscientes, eles só podem estar nos 3 primeiros degraus da criação. Então a gente tem que fazer também associações, né? Ele não dá também tudo muito mastigadinho, né? Vamos dizer assim. Então nós temos que buscar fazer as correlações, intuições e nossas interpretações, né? Dentro, naturalmente, da nossa espécie humana, que é sujeita também a falhas, né? Mas permite esse exercício. Porque o mais importante de tudo é exercitar, né? Tudo que é em relação à espiritualidade exercita a intuição. Embora nós estamos num aparelho, o pecado hereditário, vamos dizer assim, que há mais ou menos 1 milhão de anos surgiu o pecado original, que são as tentações e que a humanidade caiu. E foi uma sequência, né? Gradualmente, cada vez mais, aí surgiu o pecado hereditário. E cada vez o nosso cérebro, enfim, ele se tornou desarmônico, né? Ele favorecia cada vez mais o raciocínio, né? A materialidade, e cada vez menos o espírito. Então, hoje pode-se dizer que a nossa humanidade chegou no ápice dessa racionalidade, né? Desse favorecimento. Então nós, seres humanos, quando nos tornamos adultos, tem aquela fase infantil, já coloca em ação o nosso cérebro racional, praticamente. A intuição sempre fica meio desligada. Então tem que haver um esforço adicional para nós nos ligar à espiritualidade, né? Um esforço adicional, porque fisicamente isso não nos favorece, né? O cerebelo, que é a nossa antena, né, da intuição, ele tá bem atrofiado, né? Então ele precisa se exercitar, né? E como exercitar a intuição pura? Não existe nada melhor do que a mensagem do Graal, porque é a nova palavra viva, é o novo evangelho de Cristo, pode-se dizer. Essa é a volta de Cristo mesmo, né? Hoje, no plano material, a volta de Cristo está na mensagem do Graal, que é o Filho do Homem, prometido Filho do Homem. Então, através disso, nós vamos tentando reverter esse processo, né? Esse processo de decadência, mesmo já tendo um cérebro inadequado para cultuarmos, enfim, favorecer a nossa espiritualidade. Então, e estamos num ambiente desfavorável, porque a humanidade em si é muito materialista. Enfim, as reflexões são muitas, né, que existem, né, sobre essa questão. Espiritualidade, por exemplo, a intuição, o nosso espírito, naturalmente, pela natureza, né, dos corpos que nós vamos densificados, né, que mesmo estando da vontade de Deus, né, tudo construído naturalmente, ela é mais denso, é mais matéria, né? Não pode se comparar à substância espiritual, que é só energia, né? Ela não tem nada de material, né? É pura energia. Por isso que podemos ser eternos, né? no reino espiritual. Então nós estamos fora do nosso ambiente natural. E toda essa construção, né, vamos dizer assim, foi uma consequência do progresso, do desenvolvimento da criação, né, desde que Deus decidiu sair daquele seu estado único e criar mundos, enfim. Ele decidiu mudar a sua natureza, né? Mudou a sua natureza e criou outros seres, outros mundos, né? Enfim, ele mudou o seu estado. E isso é definitivo, né? Ele não pode reverter voltar àquele seu estado anterior. Isso é importante refletir, né? Que Deus sempre viveu o seu estado único, né? E a sua própria natureza já estava condicionada para sempre viver isso. Mas ele, com um ato de vontade, ele mudou, decidiu mudar.
E a partir desse momento que ele muda e que tem outros seres, tem outras responsabilidades, né? Interessante, né? É a mesma coisa que uma pessoa solteira, né? Que não tem esposa, não tem filhos, né? De certa forma, ele pode ter outras responsabilidades, talvez com os pais. Muitas vezes os pais já faleceram. Eu, por exemplo, meus pais já faleceram. E eu não tenho. Eu sou solteiro, né? Faz 30 anos que sou solteiro e sou celibatário, né? Vivo sozinho aí uns 20 anos. Eu posso dizer que não tenho uma responsabilidade direta por ninguém, nenhuma outra pessoa, só por mim, especialmente por mim. Tem coisas secundárias, né? Eu tenho que pagar meu condomínio, pagar minhas contas. É, tenho uma irmã que vive próxima de mim, enfim, no mesmo condomínio, e que também ficou solteira, né? Enfim, ela mora no apartamento dela, eu moro no meu, temos vidas independentes, mas temos uma certa é, é, familiaridade, enfim, uma relação de parentesco, né? Mas não temos, ninguém é responsável pelo outro, que temos vidas independentes, apenas indiretamente. Agora, a pessoa que é casado, tem filhos, tem esposa, ele tem uma responsabilidade direta, né? Com os filhos, principalmente quando os filhos são crianças, né? Então, um período de desenvolvimento, né? E, e depois que os filhos crescem, se tornam maiores de idade, independentes, profissionais, ele tem responsabilidade direta para com a sua esposa e a esposa para com ele, né? Então, um depende do outro, vamos dizer assim. Então, no caso de Deus, aconteceu isso, né? Ele podia se dizer assim, para com maior compreensão, talvez fazer uma analogia, ele era solteiro. Deus, ele era solteiro. Então, isso é um estado que poderia caracterizar bem esse estado anterior de Deus. Né? Ele não era pai. Ele é solteiro, era um único só. Ele é responsável só por si. Então, ele tinha sua justiça, ele tinha sua pureza e tinha seu amor. Mas ele próprio vivenciava a sua vida. E ele, na verdade, ele é a única vida, né, que existe. Não existe nada além de Deus. Então, ele é a própria vida, ele vive por si, mas ele desejou, né, mudar, né, vamos dizer assim, o seu estado, sem saber o que seria na verdade, né? Porque isso também a gente tem que intuir também, compreender isso, né? Que nós, seres humanos, né, como criaturas humanas, não temos noção do que é a vida real, né? Assim, vivenciar a vida, podemos entender, compreender, assim, mas não vivenciar, porque só Deus sabe o que é a vida realmente, né? Nós somos dependentes, seres dependentes. Então, no caso, que eu falei, citei da questão de dependência, né? Ser solteiro. Eu sou solteiro, mas eu vivo numa sociedade que tem exemplos, né? Eu próprio também já fui casado, né? Não tive filhos, mas enfim. Eu sei, passei por essa experiência, nunca fui. Não sou a vida inteira é, é, solteiro, né? Então também já tive essa experiência, mas eu vejo, né, os outros exemplos, né? É, pessoas que se casam, né? Enfim, tem cuidando dos seus filhos, da sua esposa, a esposa cuidando do seu marido, dos seus filhos, né? Então nós temos, como criaturas, nós temos exemplo, né, de outras pessoas, né? Embora existem pessoas solteiras, existem pessoas casadas, existem nesse sentido pessoas é, independentes e dependentes, primeiro nesse aspecto, né? Mas o estado de Deus não, ele não tinha nenhum exemplo do que seria uma pessoa casada, enfim, ele não tinha noção do que ele despertou uma vontade e depois ele procurou os seus meios para isso, né? E, enfim, eu também tenho uma teoria. Eu vi alguns vídeos, eu falei sobre isso. Eu procuro sempre, talvez pelo tipo de vida que eu levo, né? Celibatário há 30 anos
enfim, moro sozinho, depois que minha mãe e minha irmã se mudaram, né? Eu já tenho, desde 1989, moro sozinho, né? Então, criei o meu ambiente, a minha vida, só para minhas necessidades, né? E eu acho que, para mim, a prioridade minha é isso, né? Talvez eu até desejo, né? Apesar que já tenho 60 anos, até de casar, ter família, uma experiência, mas eu sei que também tô meio fora de idade, né? Não estou na idade ideal. É a mesma coisa com o estudante, né? Ele tem um período mais adequado para ele estudar, né? Se formar, encontrar a própria profissão. E depois que ele passa desse período, já não, já não tem muito significado ele fazer. Ele não vai ter aquela energia necessária, aquela ajuda até dos seus pais, enfim. Ele já está com outras coisas. Ele tem que ter o seu dinheiro para. Às vezes os pais já estão idosos, às vezes doentes, ou então já faleceram, né? Então ele não vai ter aquela base, a época ideal para isso. O casamento é mais ou menos isso, embora isso seja um pouco mais relativo, né? Mas, enfim, é interessante refletir sobre essas coisas. Agora, então, vamos voltar sem pensar na questão da intuição. O que diferencia a intuição? A intuição é algo que ele tem que estar mais presente na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Temos que cultuar a nossa intuição. Porque ela pelo nosso estado, assim, vamos dizer, puramente físico, ela já é difícil dela se manifestar adequadamente. Essa é a questão. E então temos que exercitá-la, né? E é através dos pensamentos, privilegiando a espiritualidade e a mensagem do Graal. A própria leitura ela vai ajudando a despertar, né? Reverter esse estado, né? Naturalmente, fisicamente, em uma vida isso não é possível. É diferente, às vezes, por exemplo, a diferença que a gente vê quando criança, depois tornamos adultos, crescemos, nos tornamos realmente fortes, ou então quando fazemos um determinado exercício físico, né? Então a gente nota uma diferença até visível, né? Do nosso estado, da nossa postura, enfim, musculatura, né? Quando nós fazemos diversas atividades. Então são que favorecem a nossa essa boa saúde, respiração, enfim. Então são estados assim físicos, mas que a gente vê assim rapidamente esse estado, né? Mudança. Agora no caso da intuição, do cerebelo, por exemplo, eu acho possível que a partir que a gente cultue mais esse espírito, o cerebelo vai se desenvolvendo mais. E de certa forma o cérebro, né, do raciocínio, ele vai ficando ele vai se tocando, vamos dizer assim, ele vai se emendar, né? Ele vai sair da sua soberba, né? Porque o raciocínio, toda pessoa que é presunçosa, soberba, né? Você pode perceber que a pessoa não está privilegiando seu raciocínio. Isso é próprio de quem não se conhece realmente. Porque quem se conhece tem que conhecer a sua espiritualidade, o seu estado, né? A humildade, né? A simplicidade, tá certo? Então isso são características do amor e da intuição e do espírito. Agora, então, talvez seja um pouco difícil perceber quando que é uma intuição, né? Um pensamento intuitivo, um pensamento do raciocínio, né? Agora, o que a intuição é sempre imediata, é uma coisa assim, sem aviso prévio, né? Vamos dizer assim. Quando a gente está pensando sobre alguma coisa assim, mais racional, pensando, a gente pode ter alguma ideia, mas isso surge quando a gente vai elaborar, né? Um estudo, né? Podemos
surgir, mas isso é mais no plano do raciocínio. Embora, quando a gente favorece a intuição, o espírito, nós fazemos um caminho, né, também da matéria, né, do cérebro até o espírito, a intuição. Nós formamos também uma via, né, de comunicação. Agora, a intuição pura mesmo, ela é direta, né, vamos dizer assim. Ela se manifesta assim, de repente. De repente surge um pensamento, uma ideia, uma solução, ou vamos dizer assim, inesperada, né? Um pensamento forte. Então isso já indica que é um pensamento espírita, intuitivo, uma solução, algo inesperado e que até você tem que registrar, escrever alguma coisa, se é alguma ideia assim, ou então fazer aquela ação. Porque depois você acaba esquecendo também, né? Você tem um pensamento, alguma coisa assim, então é bom registrar, escrever, ou então fazer na hora para não esquecer, né? Porque o raciocínio volta a predominar e acabamos esquecendo, né? Então, isso a gente pode tentar direcionar nossa vida dessa forma, né? Então, o importante é isso, é que ter um contato, uma ligação direta com o nosso espírito. Nós, na verdade, não sabemos nosso estado, não sabemos, quando estamos na matéria, se estamos de fato fazendo aquilo que agrada a Deus, nosso estado interior. É muito. A gente pode até, quando a gente quer ser rigoroso, né, não fazer imaginações, porque para uma pessoa que está no pecado, enfim, que é escravizado ao raciocínio, ele pode imaginar, né? Mas são coisas fantasia do raciocínio, né? Então fala, eu sou um sujeito bom, então eu faço só o bem, né? Então ele vai se achando, né? O que na realidade não é, porque a consciência dele depois vai cobrar, né? É a questão de dormir tranquilo, né? Porque desse significado, porque quando a gente vai dormir, a gente vai desligando o raciocínio, né? Então, o nosso ser vai se manifestando o que na realidade nós somos. Então, é mais ou menos isso. Minhas reflexões sobre intuição. Shalom, muita paz, muita luz.